Muito obrigada, Ciro Gomes. E agora passamos a Tabata Amaral. Boa tarde. Funcionando? Boa tarde. Boa tarde. Pessoal, muito obrigada pelo convite. Acho que primeiro agradecer o Bruno, que eu não sei onde está, em nome de todo o time do fórum. Também agradecer a Camila e a Maria Clara, que estão por aí, que foram responsáveis por eu ter chegado em tão pouco tempo, trocando de roupa e comendo um sanduíche. Então, muito obrigada pela ajuda. Muito obrigada a Jucinara por fazer essa moderação e receber a gente, e ao Ciro por me dar a honra de falar junto com ele. Caso vocês não saibam ainda, é um grande conhecedor de astrofísica, podem pedir a ele que explique sobre o multiverso, tem um amplo background, e para mim é uma grande alegria, porque muito da razão de eu estar na política hoje tem a ver com o que eu vi na sua trajetória, o que eu vi no Ceará, o que eu vi em Sobral. É uma coisa que eu sempre digo, mas eu acho que vale a pena a gente ter um pouquinho de esperança mais. Eu trabalho com educação há bastante tempo. Já trabalhei em projetos sociais, dei aula, secretarias de educação, fiz pesquisa, e chega uma hora que você desanima, que você vai percebendo que não é que a gente não tem a solução ainda, não é que ninguém fez aquele trabalho maravilhoso acadêmico, não é que é uma questão impossível de resolver. Falta vontade política para a educação ser priorizada no Brasil. Falta que a classe política mude para que a gente, de fato, tenha esse país que a gente tanto merece, que deixe de ser para alguns sobrenomes e que seja para todo mundo, independente de raça, origem, orientação sexual, gênero, etc. E quando eu trabalhei em Sobral, no Ceará, e eu vi uma educação que é a melhor educação pública que a gente tem hoje, e os dados que saíram ontem, para quem acompanhou, só confirmam que o Ceará continua crescendo, eu percebi que, primeiro, a questão realmente é política, ou eu tento mudar essa política de alguma forma, ou eu jogo a toalha e vou embora, porque o que eu podia fazer como técnica especialista tinha encontrado uma barreira, mas também, por outro lado, me mostrou que sim, o Brasil hoje pode ter a melhor educação pública do mundo. E eu falo a melhor mesmo, não é uma das melhores não. Então, por isso, sou muito grata, Ciro, por toda a inspiração e todo o acolhimento que você vem me dando. E aí, pessoal, acho que é importante dizer também, eu fiquei muito feliz de ver a Adriana, achei engraçado o comentário do Ciro, mas lá no Congresso, acho que uma das coisas que mais frustram, e eu tenho um mês e meio de atividade parlamentar, é ver como a divisão ideológica paralisa as coisas. E não toma nem 2 sessões para você perceber o que está acontecendo. E a gente está falando de tratados internacionais para parcerias em educação, ou de uma grande política pública que vai impactar no orçamento, etc., e a mesma coisa, são 2 lados que ficam se batendo em questões ideológicas e a gente não consegue avançar. Então, me dá muita alegria saber que a gente está juntas na educação, no combate à corrupção, e também de ver aqui o ministro, que é uma inspiração para a gente nessa área. E para começar, eu não posso deixar de falar de educação, né? Porque tem que puxar para o meu lado, e eu sempre aproveito a oportunidade para trazer vocês para essa também. Mas eu estava pensando um pouco quais são as principais frentes que o Brasil precisa enfrentar? E precisa enfrentar com muita coragem para conseguir se tornar em um país que é inclusivo, que, de novo, é para todo mundo, não é só para alguns sobrenomes, que é desenvolvido, e eu acho que o Ciro tocou muito nesse ponto, e que é ético. E aqui eu acho que essa é uma das coisas que mais moldaram as eleições do ano passado. Então, quando a gente começa por uma frente dessas 3, para mim a gente está falando da política. Muitas pessoas se decepcionaram e deixaram de acreditar na política. E acho que sempre que a gente critica e ataca a política em si, as instituições, e não os políticos, não as pessoas, a gente está atacando a democracia. Então, eu acho que as eleições do ano passado foram tão machucadas e tão graves e tão erradas, de certa maneira, porque estava em questionamento a própria política, a própria democracia. E isso não é saudável. E tem um ponto que eu sempre bato, que todo mundo falou de renovação. E que bom, renovação é bom, sou fruto dela e tenho muito orgulho disso. Mas uma renovação apenas de pessoas não significa nada. E acho que o Congresso está acostumado com uma certa renovação. Só que se essa renovação não se traduz em uma renovação de práticas, aí as pessoas deixam de acreditar na própria renovação. E aí o meu medo é que quando isso acontece, elas começam a achar que não é só trocar o político, tem que trocar o sistema como um todo. E a nossa democracia vai ficando cada vez mais frágil. Então, eu vou tentar ser
concisa para a gente poder debater bastante, mas esse é o primeiro ponto que eu queria trazer. Uma das supostas reformas e o que a gente precisa fazer para, de fato, levar o Brasil para o lugar onde a gente quer o nosso país é a gente olhar para a política. Mas, de novo, não como alguém que quer jogar o negócio inteiro no lixo, mas como alguém que fala, esse tema tem que ser renovado, tem que ser reformado, e o problema está nas práticas. E aí a gente tem uma discussão de 1 hora sobre isso. Tem um pouco do que o Ciro já tocou nas questões econômicas, e aqui o que está em voga agora, o que a gente está discutindo é a reforma da Previdência, e eu tenho uma posição um pouco diferente do que a gente vê nas redes sociais, por assim dizer, que eu toco sempre em 2 pontos. O primeiro deles é ter coragem de falar de uma reforma que é tão difícil, como a reforma da Previdência. E eu acho que o que mais me inspirou até o Ciro na campanha foi ver que ele apresentou uma proposta para isso. Porque é claro que uma reforma da Previdência, ela vai tirar de alguém. É um gasto gigantesco que está crescendo, impede que a gente invista em outras áreas e afeta, em sua grande maioria, aumentando a desigualdade. E acho que o dado que mais me chocou nesse sentido foi ver que a Previdência, como ela está hoje, ela aumenta a desigualdade do Brasil. Que a gente tem pessoas que se aposentam com 27 mil na média. Acho que todo mundo concorda que 27 mil no mês está bem longe do patamar de dignidade. Passou faz um tempinho. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter certeza que uma reforma da Previdência, ela não vai atacar apenas esses privilégios, mas que ela ataque esses privilégios e garanta a dignidade e garanta os direitos para quem mais precisa. Então, aqui eu falo de 2 coragens. E eu acho que a gente está juntos nessa, que é, vamos fazer uma reforma, sabendo que ela vai tirar de alguém, sabendo que as pessoas não estão felizes com ela, que elas vão se mobilizar, porque tem gente se aposentando com mais de 30 mil reais por mês. E isso vai tirar do bolso de alguém. Mas, ao mesmo tempo, vamos ter coragem para enfrentar o que está errado na proposta, para entender que não é a todo custo, não é tirando de quem não tem, não é tirando de quem já não tem uma vida digna. Então, eu acho que a postura que a gente tem que ter nesse momento, no Congresso de fora, é falar para as pessoas, precisamos, é difícil, mas precisamos, mas ter a mesma coragem, e isso a gente não vê muito, para brigar com o que está errado. Para falar, isso daqui é indigno, isso daqui não está correto, e a gente vai lá e vai mudar, e se não mudar, não passa. Porque não é a todo custo. E aí, quando a gente fala de educação, que é meu 3º pilar, falei um exemplo dessa parte de como que a gente transforma a nossa política, como que a gente transforma a economia, aí também precisa muita coragem. Por quê? A educação, no Brasil, na minha visão, ela tem um grande problema de ser uma coisa desconhecida para grande parte da população. E você não valoriza aquilo que você nunca teve. Você não valoriza aquilo que você conhece. 7 de cada 10 brasileiros adultos no Brasil, e é isso mesmo, 7 de cada 10, 70%, são considerados analfabetos funcionais. Ou seja, não conseguem entender 100% um documento que está mais complexo, talvez uma coisa que veio do médico, uma coisa que precisa ler para participar de uma vaga de emprego, de uma seleção. Então, em um país em que mais da metade das pessoas é realmente excluída por não conseguir ter acesso à informação mais básica, para mim não dá para dizer que isso foi um país educado. E eu cresci ouvindo do meu pai todo dia que na época dele escola pública era coisa de rico. Então, como que eu ia reclamar de ir para a escola, né? Já que tinha tantas ali no meu bairro, públicas com vários problemas, a hora do intervalo, mas tinha. E é isso, na época da geração que veio antes, escola pública era coisa de rico. E a gente resolveu a questão do acesso, isso é muito meritório, mas a gente está muito longe de resolver a questão da qualidade. Não só a gente excluiu grande parte da população até aqui, que nunca teve acesso à educação de verdade, que não sabe o seu valor porque sempre viveu sem ela, como a gente está formando toda uma nova geração que não tem um mínimo de educação. E acho que os dados comprovaram que o ensino médio no Brasil começou a cair. Vocês entendem o que é isso? A gente tem hoje alunos que não se graduam mais do que no período anterior e com uma nota média em matemática que é pior. Não é que a gente está estagnado, a gente está caindo. Então, é tão grave a situação que, com exceção do Ceará, Pernambuco no ensino médio, o Brasil como um todo está piorando na educação. São jovens que saem, em sua grande maioria, sem estar plenamente alfabetizados, sem saber frações. Não é que eles não sabem equação de 2º grau, não aprenderam frações com 12 anos na escola, que é onde as pessoas geralmente ficam.
E esse pessoal está saindo da escola pública sem nenhum sonho. E eu sempre falo uma coisa que as pessoas não entendem ainda. No Brasil, o sonho que você vai ter, o tipo de profissão que você pode almejar, depende sim da cor da sua pele. Depende sim do bairro onde você nasceu. Depende da sua orientação sexual, depende se você é homem ou mulher. Dá para entender quão pesado, quão errado é isso? Mas para mim é errado assim no nível da pele mesmo. É a gente acabar com sonhos, é a gente falar, você, olha de onde você vem, olha quem é seu pai. Para você isso daqui não pode. Isso aqui só pode para fulaninho que se parece assim, que tem sobrenome X. E eu falo dessa maneira porque fica parecendo que educação é algo bonitinho, que quem defende a educação é bonzinho, etc. e tal, e não é. A gente não vai mudar esse Brasil. Não adianta falar de reforma econômica, não adianta falar de reforma política, se as pessoas não têm um mínimo de oportunidade, se elas não aprendem a ler e escrever, se elas não conseguem se comunicar, entender o que está acontecendo. E aí, só para completar essa parte, eu acho que é importante dizer também que não só a gente não fez o feijão com arroz, não só o restante do Brasil não aprendeu a ensinar a ler e escrever, como a gente não está se preparando para o futuro. Então, não é só pegar e arrumar a casa e dar conta do que os pais fizeram. É olhar para um futuro que diz que daqui a 11 anos é amanhã, passa muito rápido, a gente vai perder 2 bilhões de empregos no mundo. Hoje são 7 bilhões de pessoas. Porque a gente tem tecnologias incríveis, Big Data, etc., que está melhorando nossa vida, só que está mudando muito o mercado de trabalho. A previsão é que quem está na minha geração tenha de 8 a 11 profissões ao longo da vida. Que tenha pelo menos metade das profissões que não existem hoje, que vão surgir na próxima década. A gente não está preparado para isso. Então, para finalizar, eu queria falar um pouco do que a gente está vivendo hoje na política. Me entristece muito ver como que o Ministério da Educação, como que as políticas públicas dessa área são altamente ideologizadas. Não sei nem se eu falar essa palavra certo. E meu ponto aqui não é apenas que sou contra a escola sem partido, etc. e tal, e todo mundo sabe disso. Mas o meu ponto é que isso não importa. Isso não importa nem um pouco. Quer falar de educação? Vamos falar de alfabetização, vamos formar os professores, vamos acabar com a indicação política, que foram coisas que Sobral fez, muito bem documentado, que a gente consegue replicar. Não fica falando de fumaça, não fica falando de coisas que não importam, não levam a lugar nenhum. Porque enquanto a gente fala sobre tudo isso, enquanto a gente gasta energia com tudo isso, tudo aquilo que realmente importa fica de fora. Então, esse é meu ponto. Sou contra o que está posto aí hoje na política, o que está posto na educação. Mas não adianta só ser contra. Quando que a gente vai falar do Fundeb? Quando que a gente vai mudar o modelo de financiamento da educação? Torná-lo mais redistributivo? Então, acho que esse é o meu ponto principal. E aí, para finalizar, com uma nota de esperança para a gente sair daqui olhando realmente, trabalhando para esse futuro, eu tive a oportunidade de participar de uma missão no Reino Unido representando o Congresso na área de educação. E o que eu vi lá me encheu de orgulho, porque o Reino Unido não é a Finlândia, não é a Singapura que já resolveu tudo, eles estão resolvendo ainda. E eles estão olhando para esse futuro do mercado de trabalho. E eles entenderam que hoje não dá só para você falar, você, filho de pobre, faz ensino técnico quando fizer, você, filho de rico, faz faculdade. Não, não é assim. Eles têm uma carreira que, com seus 16 anos, o aluno escolhe uma concentração maior técnica ou acadêmica, pode transitar entre os dois, e a melhor parte, ao longo da vida, as pessoas voltam. Porque muda o mercado de trabalho, muda as indústrias e eles voltam com 30, 40, 50 anos como aprendizes. E tem uma outra coisa também que me chamou muita atenção, é que eles conseguem mapear por indústria. E não tem vergonha de falar isso, porque no Brasil a gente parece que acha que é feio a educação se conectar com o que o Brasil precisa. Eles olham para as indústrias, mapeiam as necessidades na hora, eles falam em real time e começam a fazer a formação que vai garantir ao aluno um trabalho bem remunerado, digno. Então, eu digo tudo isso porque a gente não está sozinho, não é só o Brasil que não deu conta de pensar sobre o futuro, mas é só quase o Brasil que não olhou ainda para o passado para resolver esses problemas. Mas a gente tem Sobral no Ceará, a gente tem Pernambuco no ensino médio, a gente tem coisas boas para a gente se orgulhar, basta ter coragem para resolver tudo isso, e acho que já passou o meu tempo. Pessoal, muito obrigada e bora discutir. Eu agradeço ao Ciro e à Tabata pelas colocações. Vocês, em 15 minutos, fizeram
uma pontuação extremamente importante e adequada à abrangência e à subjetividade das palavras que nós havíamos colocado como tema para essa